de forma protagonista do debate. Eu queria, para que a gente desse início, convidar o vereador Marcel Silvano para ocupar aqui a primeira secretaria e o vereador Carlos Emi Júnior para ocupar a segunda secretaria. Só para fazer um breve resumo da Tribuna Cidadã, nós temos o máximo de inscrições por edição de 4 inscritos. Para essa edição, especialmente, nós tivemos 4 inscrições. Cada orador terá o tempo máximo de 10 minutos para fazer o seu discurso, sendo que será permitido 2 apartes, no máximo, de cada vereador, dentro da fala de 10 minutos, caso o vereador queira, não excedendo o tempo de 1 minuto, no caso do aparte. Não será permitido ao orador abordar temas que não tenham sido expressamente mencionados no requerimento, que tratem de questões pessoais, que não seja de interesse comunitário, ou ainda que seja ataque a qualquer pessoa que seja, podendo ter cassado a palavra em caso de descumprimento. E após as 4 inscrições, qualquer vereador presente que queira fazer as suas considerações também terá o tempo para tanto, de 3 minutos. Nós vamos dar início ao primeiro inscrito, que na realidade era uma inscrição até de uma edição passada, que por problemas do dia acabou não acontecendo, que foi transferida para o dia de hoje. Nós vamos chamar o senhor Sandro Silva Azevedo, que, de acordo com a inscrição, vai tratar da questão do transporte seletivo e mobilidade urbana em Macaé. Vou atendendo aqui até uma ideia aqui do vereador Marcel. Vou chamar os 4 inscritos, já para ocupar aqui a tribuna com a gente, além do Sandro. Vou chamar a Rayane Daniele Costa, que se inscreveu para falar sobre questões relacionadas a concurso público vigente e contratações que vêm sendo efetuadas. O Fábio Luiz Lima, que vai falar de transparência da Câmara Municipal com a sociedade, leis que o Legislativo não fiscaliza. E o Romário da Conceição Amaro, que vai fazer uso da palavra acerca de problemas que estão ocorrendo na Guarda Municipal e Corregedoria da Guarda. Dá aqui, em nome da Câmara de Vereadores, boas-vindas a todos. Chamar ele para cá. Queria não só registrar a presença, mas chamar aqui para fazer parte da bancada o vereador Amaro Luiz, que chegou aqui, vereador licenciado, mas que visita aqui a casa para participar da bancada. Sandro, você vai poder começar agora a fazer uso da palavra, reforçando que você vai ter o máximo de 10 minutos. Cada vereador, o máximo de 2 apartes poderão ser feitos. Caso o vereador vá pedir uma parte a você, aí você dá uma parada para o vereador fazer algum questionamento, caso queira, do máximo de 1 minuto. E você pode ficar à vontade. Peço que discurse de pé para a visualização ali do público e fique à vontade para tecer os seus comentários. Boa noite, senhor presidente. Bom dia, senhor presidente. Bom dia, senhores vereadores, público presente. É com grande satisfação que eu venho a esta casa e apresentar um projeto de grande valia para o município. Este projeto foi plano de campanha do prefeito Dr. Aloysio, mais o vereador Igor Sardinha. Projeto ao qual
foi abraçado pelo vereador Amaro Luiz, ao qual trouxe a esta casa e foi aprovado por unanimidade pelos vereadores aqui presentes. Esse projeto tem como objetivo sanar o problema do transporte e da mobilidade. Ele vem para atuar e solucionar o problema da mobilidade. Dr. Aloysio foi muito feliz quando, em reuniões em minha casa, ele dissertou e falou que ele queria um transporte que pudesse andar os seus filhos, a sua esposa, os seus familiares. E, mediante esta fala, foi feito tal projeto. E eu fui em São Paulo. São Paulo tem VLT, tem transporte coletivo, tem transporte alternativo, ônibus elétrico, viadutos, e o trânsito é o pior do país, é um dos piores do país. Por quê? Qual o motivo disso? O motivo é o número de veículos de pequeno porte na cidade. E como solucionar esse problema? O transporte, há uma carência para atender esse tipo de público, o público que necessita, que vem buscar conforto, segurança e rapidez. E para atender esse tipo de público, temos que ter um transporte diferenciado. E aí eu vim na lei do município. E a lei do município fala que tem um transporte chamado o transporte seletivo, que é o capítulo 2, artigo 9º, parágrafo 5 da lei 2444/2003, que fala sobre o transporte seletivo. É o transporte que faz a mesma itinerário que o coletivo, sendo um transporte melhorado e uma tarifa elevada. Diante disso, mas o que o prefeito citou, eu fiz esse projeto. O projeto chamado Macaé Flui. É um projeto que vem para suprir todas essas necessidades e atender esse tipo de público. Público esse que transforma o trânsito da cidade caótico. O que esse público pede? Conforto, segurança e rapidez. Conforto, teremos micro-ônibus com ar-condicionado, Rio Card, todo monitorado, uma vaga para cadeirante e uma vaga para idoso gratuitamente, todos os carros. Ele será monitorado em tempo real. Não poderá levar pessoas em pé, só sentado, para atender esse tipo de público. Trazendo esse tipo de conforto para essa população, vamos ver a segurança. Segurança. Os carros serão monitorados em tempo real. E esse monitoramento será um intercâmbio com a mobilidade, que trabalha junto com a Guarda Municipal, e ele fiscalizará em tempo real o deslocamento desses veículos, em tempo real. Com isso, dando segurança ao cidadão que vai deixar seus carros em casa e vai usufruir desse tipo de transporte. Transporte que vem sanar, com grande parte, do transtorno do trânsito, ao qual muitos não têm condições de largar seus veículos em casa para usufruir desse transporte que, na verdade, não tem condição de mais ninguém andar nele, pela quantidade e o excesso. Meio ambiente. As vantagens que esse transporte traz. Para o meio ambiente, serão menos carros emitindo gases poluentes. Se cada um deixar seus veículos em casa e vir usufruir desse transporte, serão menos veículos emitindo gases poluentes para o meio ambiente. Um micro-ônibus carrega 21 pessoas.
10 micro-ônibus, 210 pessoas a menos. São 210 carros a menos. 100 micro-ônibus, 2.100 veículos nas ruas da cidade. Beneficia o trânsito e soluciona o transporte. Inclusão social. Esse transporte tem como inclusão social também, que ele vai transportar gratuitamente aquele deficiente físico que muitas vezes não sai de casa porque não tem como se deslocar. Ele faz a parte da inclusão social. Ele vai fazer o transporte de massa qualitativo, um transporte executivo. Lucro para as empresas. A City, ou Macaense, ou Milho 1, nós vamos ser prejudicadas, não. Se um ônibus sai do Lagomar ao Parque de Tubo e leva quase uma viagem para o Rio, com esse transporte reduzia a metade. Automaticamente, se ele dá uma viagem, o tempo que ele dá uma viagem, ele dará 2. Atos infracionários. Menos veículos nas ruas, menos acidentes. Acidente é inoperância, traz custo para o município. Mesmo aqueles que não vão usar esse transporte se beneficiará, porque o trânsito fluirá. Então, qualquer um que quiser fazer um deslocamento será beneficiado por esse transporte. Emprego. Daria diretamente 900 empregos esse projeto para o município. Esse projeto, ele auto se aprimora, ele auto se fiscaliza, ele auto se atualiza, ele auto se sustenta. Tributos. Para custear toda essa segurança e qualidade de serviço, tributaremos 5% de cada tarifa. E foi feito um cálculo e, aproximadamente, anualmente, daria quase 4 milhões por ano de tributo, de arrecadação para o município. Esse projeto, Macaé Flui, é um sistema de transporte executivo seletivo de passageiro. O projeto é esse, que tem como micro-ônibus identificado, higienizado, confortável, com ar e DVD, com Rio Card, toda a frota nova e com rampa para cadeirante. 2 seguros de passageiro, com câmera em todo o compartimento interno e externo do veículo, com um sistema de segurança visual que o órgão fiscalizador municipal terá acesso direto em tempo real, com um dispositivo de controle de número de passageiro que emitirá em tempo real para o órgão fiscalizador, GPS em 100% da frota, que poderá implantar central de monitoramento, que passará a oferecer informações em tempo real sobre horários e intervalos dos veículos, possibilitando, inclusive, o fornecimento de dados pela internet e celular. Sandro, você tem mais 1 minuto. Está aí, senhor prefeito, um projeto ao qual foi solicitado, e eu quero agradecer a esta casa por ter aprovado este projeto por unanimidade e aguardo o sancionamento do prefeito. Obrigado e um bom dia. Nós vamos seguir aqui o rito, dando a palavra a todos, aí depois os vereadores fazem as considerações após a fala de todo mundo. Vamos agora dar a palavra à segunda inscrita, que foi a Rayane Daniele Costa, sobre o assunto questões relacionadas a concurso público vigente e as séries de contratações que vêm sendo efetuadas pelo governo municipal. Daniele, você também tem 10 minutos. Bom dia, senhores vereadores, presidente, público presente. Gostaria de colocar 2 questionamentos aqui para o Legislativo, em relação ao seguinte: os cargos que existem concurso público vigente e está tendo contratações em detrimento da convocação dos concursados.
pude mapear aqui alguns cargos. O cargo de recepcionista plantonista da Fundação Hospitalar. Ele teve contratação nesse ano de 2013. A última convocação desse cargo foi em novembro de 2012. A contratação de auxiliar de serviços gerais, que está acontecendo constantemente, sendo que há o concurso de auxiliar de serviços gerais, tanto de uma forma geral, tanto para as escolas, e essa contratação está acontecendo. E um outro questionamento é em relação à Fundação Macaé de Cultura. Existe uma lei, a Lei 202, de 2012, que ela fala do quadro permanente de pessoal, dos cargos que existem na Fundação. E existem alguns cargos que têm contrato e têm o concurso vigente. Por exemplo, o cargo de cenotécnico. A lei permite que se convoquem 10 pessoas, sendo que existem contratos para esse tipo de cargo. E alguns casos também, como o cargo de bibliotecário, por exemplo. A lei permite 3, só que o município possui 5 bibliotecas. Então, a gente está se mobilizando e fazendo um abaixo-assinado para que essa lei possa ser alterada em vistas de que há necessidade de mais pessoal e a lei não permite, porque a lei limita esse número de convocações. Então, a gente está fazendo um abaixo-assinado para que isso possa chegar até o prefeito, volte aqui para a Câmara e a Câmara possa sancionar para alterar essa lei. E, do mais, é o questionamento disso mesmo, qual o posicionamento do Legislativo em frente a essas contratações, tendo em vista que existe concurso vigente. Obrigada a todos. Obrigado, Rayane. Vamos agora dar prosseguimento ao Fábio Luiz Lima, falando sobre transparência da Câmara Municipal de Macaé com a sociedade macaense, leis que o Legislativo não fiscaliza. Fábio, você também terá 10 minutos. Bom, com a apresentação aí, meu nome é Fábio, tá? Bom dia a todos, público presente, pessoal da internet que está assistindo a gente aí. Eu vim falar aqui sobre a questão da lei da lei 12.527, que praticamente não é cumprida aqui pelo próprio Legislativo, assim como o Executivo também, tá? Então, eu fiz um resumo de alguns pontos, tá? Quem deve cumprir essas leis? Alguns devem saber que é o Executivo, Legislativo e Judiciário. Nos 3 níveis do governo também. Quem quiser também deve pedir acesso a esse tipo de informação também, tá? A transparência em si. As informações são de interesse público e devem ser divulgadas independente de solicitações. Elas devem constar nos sites das entidades, principalmente em municípios acima de 10 mil habitantes. Ela tem que cumprir, ela tem que botar isso transparente na página, acima de 10 mil, obrigação. Eu não teria, por exemplo, de ter que vir aqui, fazer um protocolo e pedir acesso a um contrato. Assim como o próprio presidente da Câmara falou aqui, o contrato está disponível. Está disponível. Eu tive que fazer um protocolo para poder fazer um pedido do contrato de licitação do transporte, do contrato de combustível e da festa dos 200 anos feita pela Câmara. Tá? Os requisitos. Qualquer cidadão pode fazer, pode pedir, né? Como pedido de informação pode ser feito de qualquer meio legítimo, tá? Ele pode ser por e-mail, por fax ou até simplesmente por um telefonema. As pessoas acho que nem desconhecem isso. Eu também desconhecia que eu poderia ter feito isso. Mas qual o canal que eu posso pedir na Câmara para isso? Não existe. Tá? O prazo de solicitação. Caso esteja disponível, como foi falado aqui, que estaria disponível de imediato. O prazo máximo deles são de 20 dias. Tá? E só não pode ser cumprido informações do tipo secreta. Eu acredito que aqui na Câmara ou no município não tem nada que fere a ordem soberana para se divulgar a informação.
Aí fala da negativa de acesso, se ela se me fornecer, se me negar o acesso, também tem um prazo para isso também, que tem que me dizer, tem que dizer para a sociedade, para mim não, para a sociedade, quanto tempo tem que divulgar essa informação novamente. Os formatos de documentos, a lei se aplica, tá? No artigo 11, inciso 5º. A lei é aplicável a documentos em formato eletrônico ou físico. Quanto em relação à Câmara, por exemplo, o Executivo vir cobrar, vai ter um fornecimento de papel ou da mídia. Tá? Ela pode cobrar isso do cidadão, sim. O cidadão vai ter que provar que ele não tem dinheiro disponível para poder ter acesso a essa informação. Munição aos agentes públicos. O agente público, se recusar a fornecer informações, retardar o acesso a elas ou fornecer dados incorretos deliberadamente, comete infração administrativa e poderá ser punido com, no mínimo, uma suspensão. É a própria lei no artigo 32, inciso 1º. Tá? Se for o caso, o agente público também poderá responder a processo por improbabilidade administrativa. O agente público que divulgar documentos considerados sigilosos sem autorização também é passível de punição. Não é o caso que a gente vê aqui da Câmara ou do Executivo. As entidades privadas também têm que fornecer esse tipo de informação também, tá? Desde uma ONG também. Se qualquer membro da sociedade quiser solicitar informação a essa ONG do que ela gasta, ela também tem que liberar essa informação também. Aqui fala do sigilo, que não é necessário. Tá? Aqui eu tenho as cópias dos protocolos que eu tive que fazer aqui. Não foi me falado quanto tempo se levaria aqui na Câmara para me entregar essa informação. São 4 protocolos, tá? Com base na própria lei, né, 12527 de 2011. Aqui eu solicito a cópia. Eu até fechei o tema aqui do pregão 001-2013, que teve como objetivo a contratação de empresas e locação de veículos, bem como todo o processo de contratação da empresa vencedora. O 004, que é a cópia do documento relativo ao pregão 004-2013, que teve como objeto a contratação de empresa especializada para a realização do evento, ou seja, o evento dos 200 anos, que só é falado, mas a informação do contrato mesmo, quem foi que venceu realmente e o que foi cobrado nessa licitação, a gente não sabe. Aí eu fiz um maior aqui, que eu até fechei, que botei com pregão, mas não deveria também. Eu deveria ter deixado ele mais amplo, que não é só o pregão, são as cartas convites também, aqui por exemplo, aqui da Câmara. Eu não sei quem é o fornecedor de água, por exemplo, daqui, ou de bens de consumo. Ninguém sabe. Foi carta convite? Foi pregão? Ninguém sabe também. E, por último, o protocolo que eu tenho aqui é o 002, que teve como objetivo a contratação de empresa especializada também em aquisição de combustível. Ou seja, a gente tem um contrato de carros e um contrato de combustível separado. Por que será? Só o contrato pode dizer isso. E, além do contrato, agora pulando para a parte das leis que não se cumprem em cima, as pessoas às vezes pensam que a gente quer perseguir os vereadores, e a gente não quer perseguir os vereadores, a gente quer somente lisura e informação. Se fala muito, por exemplo, coitado do vereador Manel ontem, tiraram uma foto de estacionamento irregular do carro dele da Câmara. Assim, eu vejo em certo ponto que as pessoas passam do limite, às vezes. Mas por quê também? Ali ele está como cidadão comum, apesar de estar com bem público. Mas esse bem público também não é identificado. E também é um meio de transparência também da Câmara. Isso é um meio de transparência também. Tá? A gente não quer perseguir ninguém. A gente quer que se exponha. É falado assim, existe uma regra para se usar o bem. Cadê a regra? Ninguém sabe. A regra não está escrita. Aí gera muitos ruídos aí pelas ruas. Jornais querendo extrapolar, às vezes, no que acontece aqui. Bagunçar a cidade, na realidade. Bagunçar a cidade. Isso, eu não quero isso para a minha cidade. Apesar de não ter nascido aqui. Eu vim para cá com 11 anos. Hoje eu tenho 36 anos. Tá? E eu vejo que muita coisa aconteceu também porque a sociedade não soube fiscalizar também. Ela não ficou próxima. Tá? Em relação às leis que não são cumpridas, por exemplo, foi falado sobre a LDO aqui na audiência pública aqui. Tá?
sobre o remanejo das verbas. Essa audiência pública, eu acredito que ela deveria ter tido, por exemplo, duas, uma no início e uma agora no final. Por quê? A gente vai bater lá em relação à própria Câmara que faz os requerimentos aqui para o Executivo, e a gente tem lá o plurianual. Aí, quando a gente vai ler lá o plurianual, por exemplo, o rol de projetos, quando você faz um projeto, você destina verba para aquilo. Aí o vereador faz um requerimento aqui, você vai lá, pô, meu bairro aqui, por exemplo, que eu moro no Jardim Esperança, está no plurianual aí, até hoje não foi feito, e vai terminar agora em 2013. E não vai ser feito. Entendeu? Tem o Planejando Macaé, por exemplo, foi feita uma nova licitação. Então, o que o Jaime Lerner veio fazer aqui, vai ser jogado no lixo? Entendeu? É dinheiro público. É dinheiro público. As pessoas têm que ficar ligadas nisso. A gente não está em cima o pessoal lá, por exemplo, do grupo Politicados, fica batendo toda hora no Executivo. Vem bater com a gente também. Vem refletir. Ninguém ele quer atrapalhar o governo, tanto o Legislativo como o Executivo. A gente quer fazer parte do processo. Tá? É isso que eu tenho que falar aqui. Bom dia. Muito obrigado, Fábio. Dando prosseguimento agora ao último inscrito, Romário da Conceição Amaro, que vai falar sobre problemas que estão ocorrendo na Guarda Municipal e sobre a corregedoria da Guarda. Você também tem 10 minutos, Romário. Bom dia, senhores vereadores, público presente, colegas. Não vou esconder a responsabilidade que hoje carrego nos meus ombros de estar representando aqui, senhor vereador, a Guarda Municipal de Macaé, com efetivo de quase 1000 homens. A responsabilidade de estar representando a segunda maior guarda do estado do Rio de Janeiro. A responsabilidade de estar representando colegas que já serviram a esse município há quase 3 décadas. E hoje estão indo para casa, frustrados, tendo como recompensa por esse serviço a injustiça e a imoral de um plano de cargo conhecido dessa casa. Essa responsabilidade faz com que eu venha aqui hoje, acredito, de forma histórica, porque nenhum guarda municipal teve a oportunidade de se colocar aqui, e eu quero, nesse momento, pedir perdão a essa casa, pois, devido à nossa omissão, muitas irregularidades foram instaladas dentro desse município. E hoje, ficou bem claro aqui, diante dos relatos dos colegas, que a população macaense não irá se calar diante de irregularidades. O povo quer se fazer representar através dessa Câmara. Eu fico feliz de hoje poder estar aqui. Eu quero dizer para essa casa que até mesmo, senhores vereadores, o trabalho escravo, que já foi banido da nossa sociedade, está sendo uma realidade hoje dentro da Guarda Municipal. Só trocaram de nome. O nome hoje é Acerto de Escala. E eu fico muito feliz com o nosso prefeito, pois ele já se posicionou de forma contrária a isso. Mas está acontecendo um problema aqui na nossa cidade, que eu fico feliz de ver outras pessoas discutir isso, porque eu entendo que não estamos sozinhos. Antes de colocar isso, eu quero pedir perdão aos colegas, guardas municipais que se faz presente, ao público presente, aos vereadores, pelo traje impróprio aqui, mas estou saindo de plantão, não tive tempo hábil para estar me vestindo de forma apropriada para o momento. Mas não posso perder essa oportunidade de mostrar a esta casa que essa casa está sendo vítima, porque todos nós cobramos dos vereadores a função de fiscalizar o Poder Executivo. E, na verdade, nós somos omissos. Quando eu coloco aqui dentro dessa casa que está acontecendo um trabalho escravo dentro da Guarda Municipal, é escandaloso. Porque isso fere a nossa Constituição.
Quando eu digo dentro dessa casa que nós temos uma corregedoria que tem punido de forma injusta a nossa guarda, a ponto de acontecer uma aberração. Há pouco tempo atrás, vereadores, um colega nosso, estatutário, com mais de 6 anos, quase 10 anos de trabalho, ele foi demitido pela corregedoria sem que o prefeito tivesse conhecimento, sem que a procuradoria do município tivesse conhecimento. E graças a Deus existe justiça nesse país. E a justiça devolveu novamente o colega o seu trabalho. Amargou quase 1 ano, senhores vereadores, fora de Macaé. E essa casa não tomou conhecimento. Senhores vereadores, a nossa corregedoria hoje, senhores vereadores, ela tem perseguido de forma injusta os nossos colegas. A população nos cobra um serviço melhor. Mas eu quero perguntar a essa casa, como servir uma população que hoje é notório, não podemos esconder os problemas acerca da segurança pública no Brasil e muito menos em Macaé, visto que Macaé é a cidade do interior que mais o grupamento de elite, conhecido como BOP, atua no Estado. É impossível escondermos isso da população. A Guarda Municipal tem se esforçado para fazer um bom serviço. Mas hoje não temos condição de trabalho, a condição de trabalho hoje é zero. Não temos viatura, não temos alojamento. E olha, senhores vereadores, nós somos escalados para extras. Sabemos que não somos obrigados a fazer. Mas além de sermos escalados para o extra, a corregedoria tem punido os colegas que não podem vir fazer o extra, porque sai do seu extra 2 horas da manhã e não tem um alojamento para ficar. Isso é descontado no nosso pagamento. Eu fico muito triste, e entendo até esta casa, porque sei que sobre o ombro dos senhores aqui está uma responsabilidade que eu não gostaria que estivesse sobre os meus ombros. Pois os senhores têm a função de fiscalizar um prefeito que ganhou a eleição, prometendo a mudança da cidade. E eu quero dizer para os senhores que eu acredito nisso. Até porque o prefeito Aloysio já esteve conosco na Guarda Municipal e resolveu um problema em questões de minutos que quem realmente de direito tinha que resolver não resolveu. O prefeito Aloysio tem estado em todas as movimentações. Isso aí é notório. E tem se mostrado atento às necessidades da população. Mas eu não consigo entender, senhores. E eu venho aqui hoje pedir aos senhores para que se posicione nesse sentido. Eu não consigo entender como que as nossas secretarias são tão frias, através de secretários que não foram eleitos pelo povo, que têm fechado a porta para as realidades do nosso município. Eu não posso acreditar em uma mudança que não parta de dentro para fora. A cidade de Macaé vai estar no caminho da mudança, sim, quando os funcionários públicos dessa cidade forem respeitados como tais. Porque somente um funcionário público respeitado pode prestar um bom serviço público. Quando os nossos moradores reclamam da Guarda Municipal, reclamam da Secretaria de Saúde, reclamam da Secretaria de Educação, é necessário que a população entenda que existe lá um secretário que muitas vezes não quer atender as nossas reivindicações como funcionários que conhecem as demandas dos senhores. E aí, a nossa prefeitura continua engessada, continua fria como essa água que eu acabei de beber. Eu quero propor para essa casa que seja criada aqui uma comissão para investigar a nossa corregedoria. Isso é fundamental. Porque hoje essa casa não pode mais dizer que não conhece essas denúncias, que muitas outras estão sendo protocoladas nessa casa.
E tenho certeza que a responsabilidade dos senhores e que a competência dos senhores irá falar mais alto. E os senhores não serão coniventes com essas coisas. Eu tenho certeza que essa comissão poderá, junto até mesmo do sindicato, dar voz ao povo que realmente conhece as secretarias. Eu entendo, prefeito, que tem que nomear os técnicos, isso é necessário, acho até fundamental, mas é necessário também que a secretaria tenha pessoas que saibam lidar não somente com números e nem com ciência, mas que saiba principalmente lidar com pessoas. Romário, você tem mais 1 minuto. Mais 1 minuto. Então, para encerrar, eu quero pedir que essa comissão seja instalada. Os documentos estão aqui, a corregedoria precisa se tornar... Eu não quero que o guarda fique sem punição, não. O guarda que estiver errado, eu como guarda municipal, eu exijo que ele seja investigado. Eu não posso aceitar que o guarda seja punido como alguns colegas estão sendo punidos. Eu não posso aceitar que o colega vá para o Facebook e dê uma opinião e seja chamado na corregedoria. Eu não posso aceitar que meus amigos queiram fazer o extra, o município precisa dessas pessoas fazendo extra, e ele seja proibido de fazer extra porque ele organizou uma manifestação, uma paralisação legal para discutir os interesses da nossa instituição. Não posso aceitar que isso aconteça. Então, por isso, eu quero pedir a essa casa que nos ajude. Crie essa comissão e ajude a Macaé a realmente estar no caminho da mudança, que isso vai acontecer no momento que o funcionário público for respeitado dentro desse município. Muito obrigado. De acordo, vou passar pela ordem para o vereador Julinho, de acordo com a lei aqui que regula a Tribuna Cidadã, a gente agora vai passar para cada vereador que queira fazer uso da palavra, terá 3 minutos para fazer breves considerações. Pela ordem para o vereador. Presidente, bom dia. Público presente, bom dia. Só que, senhor presidente, aqui nós temos... São 9h43. Foram dados 10 minutos para que cada um pudesse fazer a sua explanação. Seria importante um tempo igual para que nós pudéssemos também dar as explicações, porque nós temos, por exemplo, a situação do Fábio, quando faz esse levantamento. Eu acho que o vice-presidente da casa, o vereador Maxwell, certamente ele poderá responder, mas 3 minutos é um tempo muito curto para que ele possa responder, até porque ele está muito mais interligado nessas questões de informações e certamente poderá passar todas essas informações para o companheiro Fábio e fazer o esclarecimento. Da mesma forma, a questão da guarda do transporte. Então, 3 minutos é inviável para que nós possamos dar essas informações. Dizer também, senhor presidente, eu já vou aproveitar usando meus 3 minutos. Fica à vontade. Nós temos aqui, já no dia 30, a partir das 18 horas, uma audiência pública que vai estar aqui, a mobilidade urbana, controladoria e procuradoria. Aí nós vamos fazer uma discussão do transporte público e o decreto onde quebra o monopólio do município. É importante que a sociedade esteja aqui para interagir, né? Pedir as informações, realmente, se isso quebra, se não quebra, quando que vai acontecer a licitação, quais empresas que vai entrar, quais as linhas que serão licitadas, é importante que se discuta. É importante demais. E aí, basta lembrar, senhor presidente, que eu sempre falei nessa casa que o problema do transporte de Macaé se resolve com o transporte alternativo. Já existe uma lei no município, né, que poderia ser efetivada. O transporte alternativo existe em todas as cidades brasileiras, todas. E por que não em Macaé? Eu sempre fui defensor do transporte alternativo. Então, eu não vejo com essa necessidade de criar outro projeto para não ser cumprido. Se funciona em Campos, Rio, Niterói, Rio das Ostras, por que não funcionar aqui? Então é preciso que nessa sexta-feira possamos estar discutindo sobre isso também. A questão da guarda, eu até fico assim, um tanto quanto preocupado com essa situação, que essa casa tem muita responsabilidade, sim. E eu lembro que na legislatura passada, nós tivemos o vereador doutor Antônio Franco, que encheu aqui o plenário uma quantidade enorme de guarda, e todos disseram que o projeto, né,
do PCCV, da guarda, ou da promoção da guarda, era viável. Não é? Teve até um momento que nós iríamos pedir para retirar de pauta, nem pensar, porque isso prejudicaria a maioria dos servidores. E aí eu pergunto, e por que na legislatura passada não foi feito o mesmo movimento? Aí eu fico preocupado com isso. Porque, na verdade, o problema não é de hoje, esse problema já vem se arrastando de muito tempo. De muito tempo. Então, eu acho bom que a gente começa a rediscutir. Agora, jogar toda essa responsabilidade em cima do governo atual, eu acho que... Jogar todo em cima dessa casa, também eu acho desnecessário. Nós somos responsáveis, sim. Agora, por que não fizemos no passado? Nós estamos há 8 meses e nunca aconteceu. Tivemos movimentos aqui em benefício da guarda. Nós sabemos que nós temos guardas que têm 10 anos, que tem uma promoção, foi altamente promovido, em detrimento daquele que tem 27, 28 anos, que tem um salário pequeno. A injustiça aconteceu, sim. Agora, por que só reclamar agora? Por que jogar essa responsabilidade em cima dessa casa agora? Nós somos responsáveis, sim. Tanto é que a guarda tinha um representante, tanto lá quanto aqui. Para concluir, vereador. Para concluir. Não é? E dizer também da questão do concurso público, o prefeito não é irresponsável. Certamente ele vai chamar de acordo com a necessidade. Nós temos alguns cargos que realmente o quantitativo de vagas é inferior à necessidade. Para isso, essa casa precisa votar. O prefeito vai mandar uma mensagem para a Câmara para que a gente aumente o número de vagas dentro do concurso. E aí, é muito bom a gente falar sobre isso. Nós temos na comunidade do Frade um colégio que tem um portão e foi admitido 13 porteiros. E o que fazer agora? E o que fazer? Não é? Essas pessoas serão exoneradas ou permanecerão no cargo? Então, o que fica aí, senhor presidente? Eu acho que esse debate ele não pode terminar aqui, não. Eu vou até sugerir que façamos um sábado, né, uma tribuna que vá o dia todo, que é muito bom a gente também poder esclarecer isso para a população, que nós somos responsáveis, sim. E aí, quanto à questão da transparência, eu acho que a mesa tem uma grande responsabilidade de mostrar para a sociedade que aqui ninguém é criança, não. Ninguém aqui está querendo esconder nada para a sociedade, até porque existe uma publicação nos jornais. Se não for assim, denuncie no Ministério Público e certamente quem o fez perderá o mandato. Muito obrigado, bom dia, senhor presidente. Até aproveitando esse gancho, vereador, em relação à transparência, além das publicações nos jornais, todas elas, quem não conseguiu pegar no jornal pode fazer o requerimento, que vai ter acesso, mas acredito que essa mesa diretora, esse momento aqui, por exemplo, um momento inaugurado nessa gestão, onde todos têm a oportunidade de vir aqui falar, é uma demonstração do quanto essa casa quer a transparência, do quanto ela está dando voz para as pessoas participarem. Estamos em processo de construção de uma ouvidoria, onde o cidadão terá a oportunidade da questão do contato e reivindicação através de telefone, de uma estrutura totalmente organizada. Isso já foi aprovado nessa casa. Enfim, acredito que o portal também, o vereador Maxwell vai poder discorrer em relação a isso, está sendo montado com todo o processo de digitalização das leis, consolidação das leis, enfim. Acredito que a gente está no caminho e sempre escutando a população para que a gente aperfeiçoe e melhore cada vez mais. Por ordem aqui de inscrição, o vereador Carlos Remy, depois Marcel, 3 minutos, vereador. Bom, tá ótimo. Primeiro, bom dia a todos. Bom dia à imprensa, bom dia às pessoas da internet, os colegas vereadores, a população aqui, os funcionários. Bom, eu vou tentar ser breve. Primeiro, parabenizar o colega que veio aqui trazer a questão do Macaé Flui. Eu, sinceramente, vou ser um dos grandes usuários desse transporte. Moro ali na Praia do Pecado, trabalho no centro, trabalho na Imbitiba, trabalho em outros lugares. Realmente tenho essa dificuldade, Se pudesse deixar o carro em casa, infelizmente, até talvez por comodidade, eu não utilize o serviço público, da CIT, realmente por causa de várias questões. O carro me facilita, mas num modelo desse eu usaria sem dúvida nenhuma. Parabenizar e vou torcer para que isso seja verdade o mais rápido possível. Gostaria de falar aqui do Fábio,
né, eu tenho, né, como cidadão, já há algum tempo, as pessoas me conhecem, eu realmente participo muito ativamente das redes sociais, nunca escondi minha conta no Twitter, minha conta no Facebook, está ativa de muito tempo, não é de hoje, não apenas na época eleitoral e depois. Quero parabenizar esse modelo, discordo um pouco do que o vereador Júlio César de Barros falou, porque se nós formos imaginar que o momento atual ele é igual ao momento passado, a gente vai estar totalmente desconectado do mundo. O momento atual é completamente diferente. O que aconteceu em junho no país, se nós não enxergarmos e soubermos ver o que está acontecendo, nós vamos criar uma ilha e essa ponte só vai ter abertura entre o continente e a ilha durante o processo eleitoral, não. O que ele falou aqui é claro e absurdo. As pessoas querem participar do processo. E é isso que a gente tem que facilitar. Então, Fábio, eu acho que, assim, além, claro, disso aqui, parabenizar essa legislatura, mas eu acho que a Câmara Municipal de Macaé deveria rapidamente voltar a fazer as câmaras itinerantes. Aquele processo, aquilo era fundamental até para responder a questão que o nosso colega Guarda aqui passou. Parabéns primeiro pela coragem de falar como funcionário, concursado, estatutário. Olha qual a importância de você ter um funcionário concursado, estatutário, que tem legalmente a capacidade de ser livre. Isso é muito importante, muito importante. Por isso eu sou a favor do concurso público, sim. Eu sempre fui a favor. Mas falar aqui o seguinte, que na Câmara itinerante, a gente via muitas vezes isso. Aquele momento onde o secretário municipal e a população, às vezes em questões simples, que às vezes a população não consegue chegar ao secretário por diversas outras questões, ou não consegue chegar ao subsecretário, estava lá na hora, porque na legislatura passada, eu me lembro, o presidente Paulo Antunes convocava todos os secretários, muitos participavam, o vereador Guto Garcia era secretário, esteve em várias. Para concluir, vereador. Para concluir. E às vezes, em um determinado momento, se resolviam problemas que pareciam muito grandes. Agora, só para concluir mesmo, eu acho que o que eu mais ouvi aqui, que eu mais gostei foi, infelizmente hoje, a gente está vendo que a demonização da política no processo eleitoral passado, falar que todo político é ladrão, que toda política é ruim, e que só tem que ter técnico, etc., etc., e falar, sinceramente, que não existem bons técnicos na política, porque isso, sinceramente, é irreal, fez com que, em muitos momentos, a gente ouvisse hoje da população isso. O prefeito é muito humano, e é verdade. É um grande humanista, um médico acima de qualquer suspeita, um homem que eu não tenho do que falar. Agora, hoje a gente vê muita gente fria, infelizmente, em algumas secretarias, falando, eu não sou político, eu sou técnico, eu estou aqui de passagem. Então, eu acho que isso aí, parabéns, era só isso que eu tinha que falar agora. Antes de passar a palavra para o vereador Marcel, só a título de informação ao vereador Carlos M. Júnior, a Câmara Itinerante ela vai ser realizada por essa mesa diretora, encontra-se em fase final do processo licitatório e em breve a gente vai estar aí visitando cada comunidade. Vereador Marcel tem 3 minutos. Bom dia, Igor, preside essa tribuna. Bom dia, vereadores, em especial... Bom dia aos representantes aqui da sociedade que ocupam esse espaço que é devido e que é direito de vocês. Queria fazer uma saudação, inclusive, muito importante, à presença maciça da população aqui. Tá? Eu estava comentando com o Igor, eu acho que foi a primeira, a gente tem certeza que foi a primeira tribuna cidadã com uma presença importante, com um número importante de pessoas acompanhando, ouvindo e entendendo esse processo de abertura das portas, das janelas e dos espaços para a gente trazer as nossas pautas. E aí, eu primeiro brincar com o Carlos Emir, eu acho que ele está aprendendo. Né? Acho que tudo isso que ele falou desse novo tempo é importantíssimo. E é importantíssimo ele aprender, não assim, brincando com a figura do Carlos Emir do aprender, de fato é uma tarefa para toda a categoria ou toda a classe política brasileira. Né? E daí para frente, esses espaços têm que se tornar cada vez mais livres, mais democráticos e mais determinantes. Né? E aí eu queria pautar aqui, por causa do tempo, em duas questões específicas. Né? Passando rapidamente, eu acho que o concurso público tem que ser o grande espaço da entrada pelo serviço público. Acho que essa é uma bandeira que não tem como abrir mão e não tem como discutir.
e aí esse acompanhamento de perto é válido até para nos alertar para as coisas que têm acontecido. Fábio, eu acho que nós precisamos melhorar muito. Eu acho que essa casa precisa melhorar muito, acho que o município precisa melhorar muito. Queria expandir a crítica à dificuldade de acesso à informação aqui para a dificuldade de acesso à informação no próprio Executivo. O portal da transparência do município ainda é um escândalo. Precisa corrigir, precisa melhorar. E, enquanto não melhora, a gente vai continuar tendo informações distorcidas, dados confusos, e nada vai se tornar acessível, possível para a sociedade colaborar para as coisas serem melhores. Mas eu também acho importante, Fábio, a gente entender uma coisa. Informação ela é valiosa e ela demanda de muita responsabilidade. E aí o grande papel que hoje as redes sociais têm cumprido é de trazer à tona muitas coisas. Mas a grande tarefa que a gente tem que saber cumprir é a tarefa cidadã. E o cidadão, quando quer construir uma sociedade justa, fraterna, igualitária, boa, uma cidade saudável, ele não pode usar do desrespeito, ele não pode usar do abuso, ele não pode usar do excesso. E não pode por ser proibitivo, não. Ele até pode, só que normalmente não vai ter as mesmas aberturas que a sociedade pede, porque a sociedade pede respeito para ela mesma. Então, todo mundo merece respeito. E aí, queria, para a gente discutir, porque a gente, mais que discutir transparência, a gente está discutindo política nesse grande processo e nas redes sociais. Para concluir, vereador. Caramba, são 3 minutos, eu pensei que eram... Eu estava aqui pensando 10. Vou concluir em 1 minuto. Eu acho que a sociedade ela merece entender que, quando a gente criminaliza, por exemplo, todos os vereadores... Eu fui candidato uma vez só, na minha vida, e ganhei a eleição. E quando a gente criminaliza todo mundo, eu estou falando, não estou nem me tirando do processo, não. Quando a gente criminaliza a Câmara de Vereadores, a gente está dizendo que a sociedade também está errando muito. Porque quem elege é a sociedade. E a Câmara é a representação da sociedade. E eu queria encerrar com a situação da Guarda, para dizer que todas as causas que a Guarda tem apontado, a gente está acompanhando, está vendo, e entende, como o Julinho falou, com muita clareza, que não é um processo que começou agora. E é muito difícil desfazer alguns nós ali. Eu acho que vários dos guardas, a grande maioria, vai concordar comigo. Desfazer alguns nós da estrutura histórica da Guarda é difícil. Mas eu acho que a grande tarefa nossa, e o prefeito tem demonstrado isso, a gente tem acompanhado de muito perto essa atuação. Primeiro, que Guarda não é espaço de disputa de voto. Isso, assim, é importante tirar esse ranço que ficou na Guarda. Ninguém quer ajudar a Guarda para ganhar voto de guarda municipal. Isso que fique muito claro. Para concluir, vereador. A crítica é natural, as discussões são importantes, mas o respeito que a gente tem aqui, e aí é importante a farda, importante a tua postura, é que nós temos que respeitar aqui não o terno e a gravata, mas respeitar aqui hoje a importância de um guarda municipal fardado, dizendo todos os problemas que a Guarda tem. E aí eu acho que isso é o grande simbolismo que nós vamos sair dessa tribuna, e nós podemos avançar nesse município com essa sabedoria e com essa maturidade que a gente está demonstrando aqui. Então, muito obrigado e bom dia para todo mundo. Com a palavra, o vereador Maxwell Vaz, também com 3 minutos, vereador. Obrigado, bom dia a todos. Presidente que conduz essa sessão, todos os participantes da bancada e público presente. Inicialmente, me desculpar pelo atraso, eu estava reunido com os técnicos legislativos, tratando de assuntos da Comissão de Constituição, Justiça e Redação. E o assunto se estendeu um pouco. Mas eu peguei uma boa parte das apresentações e posso observar o seguinte: essa Câmara, nesse ano especialmente, já desenvolveu bastante trabalho, até mesmo com a criação desse espaço que nós estamos participando no momento. Também já produziu mais de 20 audiências públicas, com resultados excepcionais de alta qualidade de todos que participaram. Estamos vivendo realmente uma nova era, uma nova época, que vai trazer para a sociedade resultados
que vão ser colhidos esse ano e serão colhidos também no futuro. Isso é importante, porque quando a gente trabalha as pessoas, cada um individualmente, a gente está trabalhando a sociedade. E a sociedade é o resultado da expectativa, do compromisso de cidadão de cada um. Então, é sobre esse ponto de vista, né, que muitos falam, consertando o homem, você conserta o mundo. É um desafio enorme para todos nós. Nós que alguns têm que abrir mão de privilégios, de conceitos radicais, para poder conduzir a sociedade no meio termo, naquele que possa fazer a conciliação, que é o mais importante, que a sociedade viva em paz. Com relação, presidente, a alguns comentários, que eu não ouvi todos, mas em relação ao uso do veículo, nós já discutimos aqui, até fizemos que está sobre apreciação, um tipo de adesivo, né, para ser colocado nos carros, identificando, isso aqui é uma prova de um adesivo, para ser colocado nos carros, identificando que esses carros estão a serviço do Poder Legislativo. Com relação ao portal da transparência, nós estamos já trabalhando para implantar um portal para a Câmara, de uma forma mais adequada, para que tenha possibilidade de receber todas as informações, até mesmo a informação legislativa, que não está acessível para as pessoas, porque o Poder Público Executivo sanciona e ele publica, e aquilo nós entendemos deveria estar dentro de um site para... Para concluir, vereador. Concluir, nós estamos nos esforçando muito, e com a ajuda, eu acho que da sociedade, nós teremos assim um resultado satisfatório. Que todos os conflitos venham para essa casa para que a gente possa discutir, debater e encontrar a solução. Porque esse é o papel da Câmara, do chefe do Executivo e da sociedade. Parabéns pela participação de todos. Com a palavra, o vereador Jauá Jardim. 3 minutos. Senhor presidente, público presente, vou ser muito breve. Muitos assuntos foram falados aqui, assuntos de grandes importância, né? Na realidade, nós temos aqui a colega aqui que falou do concurso. Eu acho que o concurso, como o nobre vereador Marcelo Silvano falou, é a porta de entrada para a prefeitura, para a legalidade, para acabar aquele desespero que, na hora de uma política, o contratado que está ali, ele é capacho do secretário, e o concursado não. Ele é livre e independente, por sua capacidade, ele assumiu o cargo público dentro da gestão. Foi falado aqui também a respeito da transparência. Tenho certeza que essa casa está até no modelo novo. O presidente da Câmara, o doutor Eduardo, ele está voltado para isso, mas sabemos que alguma burocracia da Justiça atrasa um pouco esse andamento da transparência, mas está toda voltada para a legalidade, a transparência, que brevemente estará em todos os sites aí. Foi falado do transporte também, que para mim é uma maravilha. Gostaria também de largar meu carro e ter esse transporte para que nós possamos andar numa cidade aonde nós pleiteamos a todos os dias. Sou defensor até do próprio VLT, que custou o dinheiro desse município. Talvez hoje falam que não possa andar o VLT, mas tem técnicos aí que pode e são capazes de fazer que ele possa andar. A gente vê essa conversa que o VLT não anda. Mas em outras cidades anda, né? Por que Macaé não anda? Então seria um meio de transporte também, que aonde que eu acho quem não quer, na realidade, o transporte do VLT são os grandes empresários de ônibus. Porque se existe o VLT, é menos um passageiro dentro do ônibus. O empresário de ônibus não quer menos um passageiro, ele quer mais um passageiro. Até aquela pessoa que anda de bicicleta ou que vai a pé para o seu serviço, né? E o empresário fica revoltado com isso. Ele queria que aquela pessoa que vai a pé para o seu serviço, que vai de bicicleta para o seu serviço, que daria dentro do ônibus. Então, todo meio de transporte, principalmente esse transporte aí ecologicamente correto e seguro.
Mas, como eu disse, a pessoa do concurso público tem a voz igual a voz do nosso guarda municipal. Quer dizer, você, amigo Romário, não é isso? Quero dizer a você, as suas palavras aqui dentro, ela vai ter continuidade. A denúncia que você fez aqui, nós, às vezes, não sabemos, porque, às vezes, não estamos dentro da secretaria. Para concluir, vereador. Mas um funcionário independente e capaz como você trouxe os nossos ouvidos. E essa casa não pode ficar quieta. Quero aproveitar, presidente, a tribuna cidadã é uma tribuna legalizada, é apoiada por essa casa e é legal. Eu vou fazer um requerimento, como tudo que o companheiro e todos disseram aqui, estão escritos em ata, para trazer o coronel Jório aqui, e nós vamos levantar junto com as denúncias que foram feitas aqui. Essa casa vai dar continuidade à voz desse servidor que, infelizmente, está passando por esses problemas. E nós vamos corrigir isso. E o coronel Jório, através de um requerimento meu, ele vai estar nessa casa aqui para nós debatermos esses assuntos que estão acontecendo na Guarda Municipal. Um bom dia a todos. Nós estamos com o tempo já estourado. Vamos, para encerrar, dar a palavra para o vereador Amaro Luiz. 3 minutos, vereador. Bom dia a todos. Respostas vão ser muito rápidas, porque os problemas que estão assolando o nosso município de resposta rápida. O povo pede avanço, aqui está um grande avanço. A democracia está aqui. O povo está aqui dentro trazendo o que está lá fora. Parabéns a todos aqui que trouxeram hoje problemas importantíssimos para essa casa, que daqui a gente vamos chamar algumas providências. O povo quer transparência. Vamos brigar por transparência, vamos dar transparência ao povo. O povo quer resposta para o concurso, vamos dar resposta para o concurso. O que está acontecendo? O funcionário público quer, conforme o nosso amigo Romário trouxe aqui, não foi o problema dele, não, foi de respeito a todos os funcionários públicos. Vamos dar respeito ao funcionário público. E o povo quer um transporte seletivo, aprovado por esta casa. Vamos dar um transporte seletivo para o povo, que nós vamos trazer, sim, uma mobilidade muito melhor para o nosso município, que são mais de 3 mil carros fora do circuito, né, fora do horário de host. Eu acho que está aqui a grande resposta a todos, ao Fábio, a nobre colega, ao Evandro, né, Sandro, o Romário, que trouxe assuntos importantíssimos, que estão aqui tendo o poder da voz. Isso aqui é o avanço dessa casa e dar voz ao povo. Então, avançamos sim. Muito obrigado. Gostaria de a gente caminha para encerrar agora mais uma edição da Tribuna Cidadã, exaltando aqui mais uma vez esse instrumento inovador criado por essa legislatura, que abre espaço para a população participar, opinar. E antes de fazer o encerramento, queria aqui agradecer não só a todos os que fizeram uso da palavra, como o público presente que veio também prestigiar e participar. Queria aqui reforçar aqui o meu compromisso, Sandro. Você citou os momentos que nós tivemos, junto com vários outros que eu vejo aqui no plenário, na época de campanha, discutindo toda essa questão de soluções para o transporte. Eu, da mesma forma que reafirmei quando votei no requerimento do vereador Amaro, reafirmo aqui, acho que o transporte alternativo, o transporte seletivo, como bem o vereador Julinho colocou, é um caminho fundamental e que não pode ser ignorado. Então, reforço e parabenizo. A questão do concurso público vem sendo uma pauta recorrente, trazida por mim a essa casa, vem acontecendo contratações temporárias para vagas, para áreas que existem concurso vigente, a gente tem que estar fiscalizando. O companheiro, o Fábio, colocou tudo aqui de forma muito bem. A transparência tem que ser uma busca incessante, a participação popular, e é isso que essa casa quer aperfeiçoar cada vez mais, com instrumentos como esse aqui da Tribuna Cidadã e muitos outros que podem ser criados. E, em relação ao companheiro da Guarda Municipal, pode ter certeza, tudo que você colocou aqui foi de forma muito clara, transparente, assumindo ainda até alguns
possíveis riscos de represália que possa vir a acontecer, mas nossa casa vai estar aqui vigilante contra todas essas questões, na defesa dos direitos dos guardas municipais, dos servidores públicos, não só por melhores condições de trabalho, mas para evitar qualquer tipo de arroubo ou ilegalidade. Isso você pode ter certeza que não é só do Igor, mas toda a casa vai estar vigilante nesse sentido, vide até o requerimento apresentado pelo vereador George Jardim. Então, eu encerro a Tribuna Cidadã e daqui a alguns minutos estaremos iniciando com uma sessão ordinária. Muito obrigado a todos.